Um homem teria dado início a uma seita após se autoproclamar a reencarnação de Deus na Terra. E para evitar o apocalipse, os seus seguidores deveriam ajudá-lo em um ritual. Tudo isso acabou se tornando um dos casos criminais mais cruéis e chocantes de um país. Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Antares da Luz. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário dizendo se já conhecia essa história, um detalhe que eu acabar não comentando ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. O YouTube vai perceber essa interação e vai te mostrar sempre os vídeos quando eles forem postados. Verifique se você já é inscrito no canal e se quiser nos ajudar ainda mais, pode se tornar membro. Existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você pode colaborar com o valor que quiser, quantas vezes quiser. Nascido em 20 de dezembro de 1977, no Chile, Ramon Gustavo Castillo Gaete era o filho caçula e o único filho homem de Ramon Arquimedes Castillo e Maria de la Luz Gaete. Aos 5 anos de idade, os pais lhe deram um violão e o Ramon começou a aprender a tocar, criando um grande gosto pela música, e ele também gostava muito de praticar esportes, principalmente de jogar futebol, mas conforme ele foi crescendo, ele afirmava que se sentia vinculado ao mundo artístico. A sua infância foi descrita como completamente normal e feliz. Ele brincava, estudava e em nenhum momento ele passou por algum tipo de necessidade ou algum trauma físico. Aos 13 anos, os seus pais acabaram se divorciando depois de 27 anos de casado, o que para o Ramon se tornou uma fase difícil emocionalmente, mas os pais mantiveram a amizade e ambos eram presentes na vida do filho, sempre o apoiando. O Ramon sempre foi muito estudioso e se formou em 1994 com honrarias e foi o vice-líder das tropas de escotismo da região onde morava. No ano seguinte, em 1995, ele com 18 anos cumpriu a sua inscrição obrigatória no exército, mas ele já havia pedido ajuda para uma tia, que era psiquiatra, e com os conselhos dela, ele passou a fingir que tinha problemas mentais, olhando fixamente para vários pontos da sala, gritando, agindo de forma tão estranha que os soldados ficaram com medo e realmente teriam acreditado que ele tinha problemas mentais e que o seu comportamento era algo arriscado demais. Então ele foi dispensado imediatamente do exército, não sendo considerado apto. Mas depois desse episódio, ele também passou a se comportar de maneira estranha com seus familiares e amigos, ficando cada vez mais distante, e também passou a ser agressivo. Mesmo assim, ele deu continuidade aos seus estudos e ingressou na Universidade Metropolitana de Ciências da Educação, onde ele cursou pedagogia musical, mas por algum motivo não esclarecido, ele decidiu pausar a faculdade. Depois ele teve aulas de clarinete e flauta no ano de 2001, onde ele chegou também a lecionar como professor de música no Colégio Antônio Hermida Fabres. E ao mesmo tempo, ele formou um grupo musical que viajou para vários países fazendo apresentações no Equador, Peru, Bolívia, e a última viagem teria sido em dezembro de 2006 para a China. Ele ficou encantado com a medicina oriental e também como eram as músicas e instrumentos daquele país. Sendo assim, então, ele decidiu ficar na China por alguns meses e quando ele retornou, ele passou a se autodenominar como Antares
Antares de la Luz, em referência à estrela Antares, que é a estrela supergigante vermelha, a mais brilhante da constelação de Escorpião e a 16ª estrela mais brilhante a olho nu do nosso céu observável. Ele afirmou que estava estudando temas relacionados à vida extraterrestre quando teve uma revelação divina sobre como deveria ser chamado a partir daquele momento. E ele não deveria então mais ser chamado de Ramon, nem ao menos pelos seus familiares, e sim de Antares de la Luz. Com o passar dos dias, o temperamento dele, considerado raivoso, passou a piorar a um ponto de que qualquer motivo era suficiente para que ele se exaltasse, como por exemplo, se alguém o fotografasse. Ele também passou a meditar diariamente durante horas e a se vestir com túnicas e a falar com muita frequência sobre seres místicos da natureza. Toda essa mudança radical de comportamento acabou fazendo com que ele se afastasse dos seus amigos do grupo musical, criando uma situação insuportável, e ele foi expulso desse grupo. Quando ele foi questionado pelos seus tios sobre essa mudança de comportamento, o Antares afirmou que em todo o mundo existem seres que vivem dentro dos nossos corpos e que ele estava usando-os para purificar a alma. Essa resposta surpreendeu a todos, pois a partir desse momento ficou evidente que a personalidade dele estava completamente diferente do que ele era antes. Ele era alguém que desde a sua juventude gostava de estar em festas, boates, consumindo bebidas alcoólicas, ele fumava, e de um dia para o outro ele mudou completamente seu estilo de vida, se tornando naturalista, meditando diariamente e falando sobre seres místicos. Ninguém sabia dizer exatamente qual foi o gatilho que o fez ter essa nova personalidade, mas tudo teria começado com essa viagem para a China. Segundo as fontes, em uma ocasião que ele tirou uma radiografia, que não fica claro por qual motivo ele tinha feito esse exame, essa radiografia mostrou uma pequena mancha e ele passou a mostrar isso para todos os seus amigos e familiares, afirmando que aquilo era um ser de luz que vivia dentro dele. E a partir desse momento, o Antares passou a afirmar que ele era a reencarnação de um deus na Terra e que tudo no mundo tinha sido criado por ele e pertencia a ele. Ele passou a fazer jejuns muito longos durante meditações que ele afirmava que serviam para limpar o seu corpo, que era impuro, e ele passou a assistir constantemente seminários à procura de aperfeiçoar a sua meditação, a aprender a técnica de relaxamento e em busca da paz interior. E foi nesses seminários que ele passou a fazer também discursos sobre seus supostos poderes e conseguiu convencer algumas pessoas de que ele era de fato Deus na Terra, e reuniu um grupo de pessoas que se tornaram seus seguidores. Tudo isso teria acontecido entre 2007 e 2008. O Antares era considerado um homem carismático que transmitia para os seus seguidores uma determinada paz e tranquilidade, e a sua forma de falar era tão convincente que ele conseguiu reunir várias pessoas que acreditavam nas suas palavras. A maioria eram pessoas carentes, sem família ou que não tinham nenhum de morar, mas ele também convenceu pessoas que tinham dinheiro e passaram a financiar, custear tudo o que o seu grupo precisava, como uma casa alugada, roupas e comida. Ele passou a pregar que o fim do mundo seria em 21 de dezembro de 2012 e que ele e o seu grupo seriam os únicos sobreviventes, pois ele era Deus e salvaria todos. O grupo inicialmente era pequeno, mas foi crescendo conforme ele aparecia em seminários, grupos de meditação, salas de yoga, onde ele apresentava um discurso sobre o fim do mundo e algumas pessoas o aceitavam como seu líder religioso. É dito que ele era exigente e essa pessoa que entrava para o grupo tinha que passar pelos seus requisitos e ter um perfil que ele julgasse ser aceitável para o grupo. Quando foi em 2009,
esse grupo já era considerado grande e foi então convertido em uma seita que mudava de local até se estabelecer em Coliguai, e a seita passou a ser chamada de a seita de Coliguai. Esse local, Coliguai, é uma área localizada na comuna de Quilipué, na região de Valparaíso, no Chile, uma zona rural que foi colonizada por espanhóis entre 1400 e 1500 devido a ser uma região que possuía muito ouro e onde foram abertas 2 minas que funcionaram por centenas de anos até o início do século 17. O local também serviu como principal porto do país naquela época, mas atualmente é uma região que não tem tanta importância política e por isso acabou se tornando um lugar considerado abandonado, destinado à classe baixa, tendo uma baixa urbanização, e a principal fonte de renda empregatícia é um local chamado El Moinho, que realiza atividades de acampamento e um festival todos os anos, atraindo alguns turistas. Segundo o último censo de 1992, existiam apenas 840 pessoas morando por lá e eles contavam com apenas um comércio, um posto de atendimento médico e uma fonte de água potável. O Antares passou a usar os membros do seu grupo, da sua seita, para bancar todos os custos do seu estilo de vida, alugando um espaço amplo, casas luxuosas, comprando veículos, presentes, e também essas pessoas pagavam as suas contas. Segundo as fontes, a maioria dessas pessoas eram pessoas vulneráveis, carentes de afeto, e o Antares sabia como preencher essa falha de sentimentos, lhe dando atenção e aumentando a autoestima dessas pessoas. Durante rituais realizados, ele servia aos seus seguidores uma mistura de ervas que era feita por ele mesmo, que usava também uma planta amazônica chamada ayahuasca. E essa mistura, ao ser transformada em uma bebida, se tornava um alucinógeno poderoso, muito usado antigamente durante rituais por ter como característica produzir a obediência nas pessoas que ficam sob o seu efeito. E assim, essas pessoas que tomavam essa mistura que ele fazia acabavam se tornando facilmente manipuláveis. Enquanto seus discípulos estavam sob o efeito dessa bebida, o Antares conseguia convencê-los de que ele realmente tinha poderes e que ele era um ser onipotente. Mas na verdade, todo mundo estava passando por uma alucinação. Os membros da seita se tornaram tão obedientes que eles chegaram a sacrificar os seus animais de estimação para provar sua devoção. O Antares sempre deixou claro que ele era o único líder e que tinha poder total sobre tudo e todos, e caso alguém o desobedecesse, ele o submeteria a castigos, geralmente agressões físicas com um bastão de madeira, atingindo nas costas essas pessoas 45 vezes, enquanto elas estariam na frente de todos os membros do culto, e caso a pessoa chorasse ou reclamasse, receberiam mais 3 golpes. Além disso, ele passou a fazer rituais que exigiam que todas as mulheres tivessem relações com ele, e as que negavam satisfazê-lo eram obrigadas, ele as violava, e todas eram proibidas de contar sobre essa parte do culto para pessoas de fora da seita, pois caso descobrissem que elas tinham comentado com amigos ou familiares de fora, elas também seriam castigadas. Durante o ato, todos os membros eram obrigados a assistir enquanto ele praticava essa violação das mulheres. Para poder ter acesso a todas elas, ele proibiu que houvesse relacionamento entre casais em meio aos membros, principalmente porque uma delas havia lhe chamado a atenção, era uma mulher chamada Natália Guerra, de 24 anos, mas ela havia negado ter relações com ele várias vezes porque ela tinha um namorado, um homem chamado Pablo Undurraga, que também era membro da seita e considerado o braço direito do Antares. O Antares então obrigou que esse casal terminasse o seu namoro, terminasse a relação, mas mesmo assim a Natália se negava a ter relações com o Antares, então ele afirmou que ela deveria tomar por 3 noites seguidas aquele composto de ervas que ele fazia, e caso ela desobedecesse, ela iria queimar no fogo do inferno durante o juízo final. Sendo assim, então ela tomou, e enquanto ela passava por
por um período de alucinação, ele acabou a violando. Durante todo o tempo, Antares afirmava que as mulheres não precisavam se preocupar porque ele era um deus e que ele não as engravidaria, mas caso isso acontecesse, era porque o bebê gerado seria o anticristo. No início de março de 2012, a Natália passou a ter alguns sintomas e descobriu que estava grávida. E o pai era o Antares. Como ele já havia mencionado, ele garantiu que essa criança seria o anticristo que estava vindo para tentar derrotá-lo, mas que essa gravidez não deveria ser interrompida, porém eles preparariam um ritual para que a vida desse recém-nascido fosse tirada logo após o nascimento. A Natália foi então colocada em uma casa, em uma área ainda mais remota, e ela foi obrigada a mentir para sua família, dizendo que estava viajando por várias cidades na América do Sul. Eventualmente, ela enviava para a família uma foto de uma paisagem diferente pelo celular, fotos que na verdade ela tinha tirado da internet, e ela foi proibida de sair dessa casa, e tudo que ela precisasse seria feito por outras mulheres do grupo. Tudo isso para que a gravidez dela fosse mantida em segredo, para que pessoas de fora da seita não soubessem, e assim, quando esse bebê nascesse e fosse eliminado, não existiria nenhum registro do seu nascimento e ninguém saberia o que aconteceu. Quando foi em 21 de novembro de 2012, exatamente um mês antes do suposto fim do mundo profetizado pelo Antares, a Natália entrou em trabalho de parto e foi acompanhada por duas mulheres que eram parteiras e faziam parte do grupo, porém ela teve complicações e foi necessário levá-la a uma clínica. Com a ajuda de uma médica, ela deu então à luz a um menino. Ela ficou internada por mais 2 dias e foi liberada em 23 de novembro. E ao saírem do hospital, ela, junto ao filho, foi levada a uma casa abandonada que ficava no ponto mais alto da cidade, Coliguai. E para chegar lá, foi preciso fazer um caminho extremamente perigoso e precário. Quando ela chegou no local, a casa estava toda preparada para um ritual. Essa parte é considerada extremamente forte e é desnecessário comentar os detalhes do que aconteceu lá, principalmente porque se trata de uma vítima de apenas 3 dias, completamente indefesa. Então, para ter entendimento do que aconteceu nessa casa, 2 mulheres e 3 homens, membros da seita, se reuniram com o Antares e o resto do grupo ficou na casa onde era a sede deles. Todas as pessoas que estavam nessa casa teriam ficado tristes e chorando ao saberem o que fariam, que seria um ataque fatal ao recém-nascido. Mas, com medo de serem queimados no suposto fogo do inferno, todos, inclusive a Natália, a própria mãe da criança, obedeceu o Antares. A 5 metros do lado de fora da casa, já havia um buraco preparado de 2 metros de profundidade, onde havia uma fogueira, que seria usada no ritual com a criança. Depois que esse local com fogo foi usado e a criança não tinha mais sinais vitais, eles entraram na casa abandonada e tomaram novamente aquela mistura de ervas e passaram a noite realizando outros rituais, supostamente esperando a libertação astral para poderem entrar no céu e serem salvos. É importante deixar claro que ele pregava que o fim do mundo aconteceria de qualquer jeito, mas como eles tinham eliminado supostamente o anticristo, todos os membros seriam salvos e não sofreriam. Então, tudo o que eles estavam fazendo era estritamente proibido de ser comentado com pessoas de fora da seita. Porém, como esse chamado ritual contra o anticristo culminou no ataque a um ser humano com apenas 3 dias de vida, de uma maneira cruel e chocante, todos começaram a se questionar se o que o Antares dizia e os pedia para fazer era algo certo, e começaram a ficar desapontados, pois para muitos ficou claro que se o Antares fosse Deus, ele nunca faria esse tipo de coisa. E aos poucos, o grupo acabou se distanciando e enfraquecendo. Quando foi em 21 de dezembro de 2012, que era o grande dia do Apocalipse marcado pelo Antares, todos ficaram reunidos na expectativa de quando
os eventos catastróficos aconteceriam. Mas o fim do mundo não aconteceu. E isso fez com que todos percebessem que as profecias do Antares eram falsas e que haviam sido enganados. A maioria das pessoas, então, naquela data começou a ir embora. Ele tentou mais uma vez convencê-los, dizendo que o fim do mundo não havia acontecido porque eles ainda não eram merecedores do céu e que ele, como Deus, teria dado outra oportunidade e que o Apocalipse teria mudado a sua data para 21 de abril de 2013 e que todos deveriam se mudar para o Equador, onde esperariam que a profecia se cumprisse. Mas o Antares já havia perdido a sua credibilidade com grande parte do grupo que o abandonou, restando apenas alguns poucos fiéis. As pessoas que tinham dinheiro e bancavam todos os custos e luxos do Antares foram as primeiras a irem embora, e isso o deixou sem nenhum suporte financeiro e também muito zangado, já que as pessoas que ficaram, para ele, não tinham nada a oferecer. Um dos seus seguidores, que abandonou o grupo, quando voltou para casa, contou tudo o que era realizado nessa seita. E uma mulher que era irmã de um ex-membro foi até a polícia para fazer uma denúncia contra o Antares e contou também sobre o ritual feito com a criança. Os investigadores localizaram vários dos seus seguidores que prestaram depoimento falando sobre abusos, violações e contando detalhes sobre o falecimento do menino no ritual. E assim o Antares se tornou então uma pessoa procurada, principalmente a mais procurada pelas autoridades do Chile na época. Porém, quando a polícia foi procurá-lo, ele já tinha se mudado, ele tinha fugido para Cusco, no Peru. Ele estava trabalhando em uma feira acompanhado de uma mulher e eles vendiam alguns artesanatos e tocavam o ukulele. O Antares ficou sabendo que a polícia estava procurando por ele, então ele se escondeu. Depois de 6 dias de buscas, ele foi encontrado em uma casa abandonada em 1º de maio de 2013, onde ele tinha atentado contra si. Mas antes de fazer isso, ele tinha enviado e-mails para os seus amigos e seguidores, afirmando que para eles se livrarem das punições da justiça dos homens, bastava com que todos agissem como loucos. Ele justificou que estava atentando contra si não por medo ou arrependimento, mas porque ele queria se transmutar, tornar-se um ser de luz, e para isso ele precisava deixar o seu corpo físico. A polícia encontrou no local também folhas de uma erva fortemente alucinógena que estava nas mãos dele, na roupa dele, o que deixou evidente que possivelmente quando ele fez isso ele estava fora de si. Posteriormente, a maioria dos membros da seita foram absolvidos dos seus crimes, pois foi provado que eles estavam sob influência da bebida à base de ervas, que acabou culminando na manipulação deles. Mas aqueles membros que estavam presentes no ritual contra o menino recém-nascido foram todos acusados de cumplicidade, pois eles poderiam ter feito algo para impedir o ritual, mas não o fizeram. A Natália, que era a mãe da criança, e o Pablo, que era o braço direito do Antares, foram condenados a 5 anos de prisão em um julgamento que ocorreu em 2017, e a Natália também alegou que tinha sido manipulada por ele. Ela ficou 2 anos foragida e, para evitar ser encontrada, ela mudava o seu visual, deixou o cabelo crescer, mudava de cor e também mudava de casa com frequência para evitar ser localizada. Ela foi encontrada em 2019 e todos ficaram chocados quando descobriram que durante todo esse tempo que ela estava fugindo da polícia, ela tinha se tornado uma líder de uma outra seita. A Natália foi presa e enviada para cumprir sua pena na prisão feminina de San Joaquim, mas em maio de 2021, depois de cumprir 2 anos de pena, ela conseguiu sair em liberdade condicional. O Pablo cumpriu 1 ano de detenção na prisão de alta segurança de Santiago e depois ele terminou a sua pena em prisão domiciliar. E em 2021 ele foi absolvido após conseguir um atestado psiquiátrico afirmando que ele tinha insanidade mental.
Até hoje, a seita de Coliguai, que era liderada por Ramon Castillo Gaete, Antares da Luz, é um dos crimes mais chocantes ocorridos no Chile, causando grande indignação na população, e alguns dos membros tiveram que se mudar de lá para continuarem a ter uma vida sem serem julgados pela população. A família do Antares, do Ramon, veio a público depois do ocorrido pedir perdão pelas atitudes que ele teve e por todo o sofrimento causado. A casa onde o Antares foi encontrado era uma casa abandonada há mais de 30 anos, que era usada por outras pessoas para realizar rituais de magia, e depois que o Antares atentou contra si nesse local, as pessoas passaram a afirmar que o espírito dele ainda estaria preso lá, assombrando o imóvel. Ramon Gustavo Castillo Gaete, o Antares da Luz, se denominava um deus na terra e reuniu pessoas e cometia crimes que por ele eram considerados rituais, incluindo o ataque ao recém-nascido de 3 dias. Antares da Luz era uma das pessoas com mentes diabólicas.